Olá Nova Friburgo, olá você que assiste a programação da TV Soft. Estamos iniciando mais um Momento da Política aqui na sua grade e hoje com o candidato do PSD, Juvenal Kondak, à Prefeitura de Nova Friburgo. Cláudio, é um prazer estar aqui na TV Soft falando para os seus telespectadores. Eu aqui quero agradecer essa oportunidade de ter esse contato. A gente vai fazer uma série aqui de perguntas ao pré-candidato Juvenal Kondak, como a gente tem feito com os outros pré-candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo, e a gente vai iniciar falando sobre a saúde do município. Muitas pessoas reclamam sobre a demora no Hospital Municipal Raul Sertã, falta de insumos. O que o senhor tem de projeto para que se possa resolver esse problema lá dentro do hospital? Bom, essa é uma realidade dos últimos anos em Nova Friburgo, quer dizer, a saúde é pessimamente avaliada pela população, né? E isso é muito estranho, Cláudio, porque o município gasta muito com saúde em Nova Friburgo. Eu posso afirmar para você que provavelmente nós somos, no estado do Rio e até no Brasil, um dos municípios que proporcionalmente mais gasta em saúde. A Lei de Responsabilidade Fiscal manda colocar 15% da receita corrente do município em saúde. Eu tive aquela experiência na Secretaria de Finanças, durante 4 anos, e nós chegamos próximo a 40%. O atual governo baixou um pouco esse investimento para 31%, 32%. Mesmo assim, isso é mais do que o dobro do que manda a lei. Entende? Então, nós precisamos investigar o que está acontecendo com o setor de saúde em Nova Friburgo para gastar tanto dinheiro e ter uma resposta tão negativa da população, né? Se você pega agora na pandemia, né, nós estamos enfrentando essa pandemia com 10 leitos de CTI. Que é muito pouco, né? É muito pouco para Nova Friburgo. E se você leva em consideração que é um hospital regional que atende 12, 13 municípios, então você vê que realmente nós estamos de calça curta para enfrentar o tamanho do problema que é a pandemia. Uhum. Então, para se falar do setor saúde, nós precisaríamos ter informações corretas e válidas. Infelizmente, o setor não está informatizado. Uhum. Então, como primeiro passo, nós temos que partir para a informatização do setor de saúde, para que então a gente, com dados, com base, a gente possa fazer um planejamento para reverter esse processo, né, negativo que nós temos no setor de saúde. Mas pelos sintomas, quer dizer, por aquilo que a gente vê sem ter os dados corretos, a gente pode tirar algumas conclusões, né? Para investir mais hoje no Raul Sertã, você tem que pensar 2 vezes. Porque é um hospital complicado de ser trabalhado. Nós temos lá rampas, nós temos elevadores, entendeu? Nós temos puxadinhos que foram feitos através do tempo, uhum, que fazem com que o custo operacional do hospital seja muito alto. Uhum. E aí o que acontece? Você recebe lá a remuneração do hospital, o município recebe basicamente pelos valores da tabela SUS. Uhum. A tabela SUS, se você procurar as clínicas particulares aqui no município, até no estado, você vai ver que são pouquíssimas as que aceitam tabela SUS, porque é uma tabela que está defasada, uhum, e ela não remunera os custos efetivos. Então, o que acontece? O hospital faz um procedimento que custa 10 e recebe 8. Em linhas gerais, é isso que acontece. Uhum. Se fosse na iniciativa privada, eu costumo dizer
que o hospital já teria falido há muito tempo. Por isso que muitos hospitais particulares não aceitam esses valores da tabela SUS. Como no setor público as empresas, entidades não falem, alguém tem que cobrir isso aí, essa diferença. A suspeita é que o município de Nova Friburgo está cobrindo essa diferença. Quer dizer, então, quando você faz um exame radiográfico no Raul Sertã, e o hospital recebe 8 e faz esse exame com um processo antiquadro, que ainda é aquele filme preto, líquido, revelação, vai para o radiologista, quer dizer, ele faz esse exame, não recebe o custo efetivo e o município entra completando, quer dizer, entra eu, você, quem for contribuir. E isso é muito injusto porque nós estamos trabalhando para 15, 16 municípios. Então, a primeira providência, a providência assim que tem que ser tomada de início, eu não estou falando de corrupção, loteamento político, que são outros problemas que eu acho que a administração local tem responsabilidade de resolver. Mas eu estou falando da questão básica. Quer dizer, nós temos que informatizar o hospital, ter as informações, juntar um grupo que conheça a área de saúde e nós vamos verificar a possibilidade de baixar os custos do hospital, pelo menos para equiparar com a tabela SUS e deixar de sangrar o orçamento municipal, colocando mais dinheiro do que manda a lei e tendo esse resultado extremamente negativo. Entendi. Em relação à saúde ainda, a gente falando sobre a UPA de Conselheiro Paulino, que está relativamente ligado à questão de saúde, muita gente acaba reclamando também sobre atendimento. A gente sabe que entrou OS, saiu OS lá de dentro. Existe algum planejamento também ali por aquele setor? Eu não tenho tanta preocupação se o serviço prestado é por um OS, se é pela própria Secretaria de Saúde ou se é eventualmente por uma fundação. Isso não me preocupa. O que me preocupa é a resposta. O que me preocupa é o atendimento do público. Eu acho que dentro da informatização a UPA tem que fazer parte. A UPA é um setor importantíssimo dentro da área de saúde e que tem uma responsabilidade de atender ali de 300 até 600 casos, dependendo da situação, dia. Então nós vamos ter que incluir a UPA dentro desse processo e ainda como pano de fundo nós temos que ir para a saúde básica. É aí que você desafoga a UPA, é aí que você desafoga o Hospital Raul Sertã. Há uma confusão de papéis entre postos de saúde, UPA e hospital. Parece que é tudo uma coisa só. E cada um, de verdade, tem o seu papel específico. Sua função. Então, nós vamos ter que cuidar disso, organizar esse processo. Dentro desse novo mundo que nós passamos e vamos viver, a gente tem já que pensar na telemedicina. Os planos de saúde privados, os principais, a AMIL, Sul América, todos eles estão partindo para esse caminho. Quer dizer, tem uma série de atendimentos que hoje pode ser feito pelo meio digital. Né? Não necessariamente a pessoa tem que se deslocar da sua casa para o setor médico para ser atendido. Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas eu diria que, basicamente, nós temos que informatizar, ter dados, porque sem dados você acaba tomando decisões que não correspondem à realidade. Então, o fundamental é que a gente parta imediatamente para essa informatização de todos os setores da saúde. Nós precisamos ter o prontuário eletrônico seu, meu, de todo mundo. Agiliza muito mais o trabalho. Para quando você chegar lá só com o seu CPF, o médico
em casa, ou no hospital, ou no posto de saúde, ele vai ver a sua ficha médica e vai poder conversar com você, te orientar. Então nós temos muita coisa a ser feita no setor de saúde, e eu digo o seguinte: se nós não resolvermos esse problema orçamentário que nós estamos vivendo, nenhum prefeito, qualquer seja a pessoa que sente lá na cadeira número 1 da administração do município, vai sair bem de lá, vai sair sempre como um Judas. Por quê? O orçamento municipal, ele é uma determinada quantia de valores, que inclusive deve cair agora com a pandemia, né? A arrecadação. Quando você aplica numa secretaria muito mais do que a lei determina, o que você faz? Você sangra, tira das outras secretarias. Então, quando você vê a cidade mal cuidada, os buracos, os canteiros, as estradas vicinais no interior praticamente intransitáveis, muitas vezes você não faz associação disso com saúde. Mas é um gasto adicional que você tem na saúde que tira recursos dessas secretarias. Então você contamina toda a administração pública quando você tem uma situação dessa que precisa ser corrigida. Entendi. E a gente agora voltando, saindo do setor de saúde, a gente vai falar sobre a educação no município. A gente sabe também que é uma situação muito complicada no município, a questão da educação hoje em dia, no momento que a gente está vivendo, e os projetos que o senhor tem então para a educação. Eu costumo responder essa questão traçando um cenário de como é que nós estamos hoje em termos de educação, Cláudio. E aí você tem alguns dados que te orientam nesse sentido. Se você pegar as notas do IDEB a nível Brasil, você vai observar lá que o grupo de pré-escola, anos iniciais, tem uma nota em torno de 5,8. Se você pega os anos finais, você tem 4,7, 4,8. Você pega o ensino médio, a nota média é 3,8. Então, o que você depreende disso? Que se você fizer a média das médias, você entrega um aluno para ir para a faculdade com 50% em média do aprendizado que ele deveria ter tido no período. E essa nota que eu citei do IDEB, ela é a nota média nacional. Mas se você olhar dentro de Nova Friburgo, as notas são muito parecidas. Ou seja, nós estamos mais ou menos na média Brasil. Nós estamos mal. É muito mal, tá? Exato. Quando você compara essas notas com as notas de outros países, e aí tem um exame chamado PISA, que faz uma avaliação de estudante em mais de 100 países, você vai observar que consistentemente o Brasil ocupa os últimos lugares. Nós estamos só na frente de Nicarágua, Costa Rica, etc. Então, nós temos que tomar cuidado, porque com essa qualidade de educação, nós estamos formando mão de obra barata para empresas chinesas, alemãs e americanas. Bom, como é que você pode corrigir isso? E nós temos que estreitar essa distância entre nós e os países mais avançados do mundo. Eu acho que nós vamos ter uma oportunidade excepcional agora, nos próximos anos. E isso não é um programa de governo, mas é um programa de Estado. Tá? Mas nós vamos ter aí um FUDEB, que foi aprovado agora em votação inicial lá na Câmara,
e deve ser aprovada no Senado. Quer dizer, nos próximos anos, o governo federal deve colocar na área de educação um percentual em termos de dobro. Hoje ele coloca 10% do custo, vai passar paulatinamente a colocar mais e vai chegar aí aos 20%. Então nós vamos ter um dinheiro adicional sendo levado para a área da educação, e que é ótimo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar com o magistério a questão salarial deles, garantindo pelo menos o salário base da categoria, né? Já temos aqui em Friburgo um plano de cargos, carreiras e salários para o setor do magistério, que é o único setor dentro da prefeitura que tem isso. Então a gente tem que cumprir essas obrigações. Mas, mais importante, no programa, no projeto para os próximos anos, a gente tem que preparar esse próprio magistério a utilizar as ferramentas tecnológicas que estão à disposição hoje. Google Classroom, a suíte que eles colocam à disposição, mas nós temos que preparar o professor para poder trabalhar com utilizar essa ferramenta, né? Nós temos que colocar nas escolas internet de alta velocidade e de qualidade. Nós temos que pensar que boa parte dos nossos estudantes, eles não têm uma renda que permita ter um laptop exclusivo ou ter um smartphone. Então, esse programa tem que prover esse tipo de coisa, disponibilizar isso, né? Então, nós temos que tratar da escola com internet, com equipamentos, do magistério com o conhecimento de como usar essas ferramentas. Temos que distribuir essas ferramentas para os estudantes e também a gente tem que pensar no ensino à distância. E aí, a pandemia até está nos ajudando bastante, porque muita gente foi obrigada a ter contato com essas ferramentas, né? Nós temos aí praticamente as nossas comunidades todas já sabendo usar um Zoom, fazer uma reunião digital. Então nós temos realmente que levar isso para dentro das famílias. Nós temos que preparar a família do estudante para esse novo ambiente de educação. Eu acho que a gente não consegue fazer isso em um mandato, 4 anos, mas nós temos que traçar esse caminho, né? Porque eu acho que a gente fazendo isso, nós vamos encurtar a distância que nós temos de qualidade de ensino do Brasil, de Nova Friburgo, para o resto do mundo. Eu costumo dar exemplos, por exemplo, a Fiocruz. A Fiocruz fez um curso à distância, né, agora para disseminar o conhecimento do tratamento do Covid-19. 40 mil profissionais de saúde em todo o Brasil, em uma semana, foram preparados para trabalhar com isso. Nós estamos tendo uma série de problemas de saúde mental em função de todo esse ambiente que nós estamos vivendo, isolamento social, etc. O curso que a Fiocruz preparou para isso pegou 63 mil inscrições, assim, de uma semana. Muito rápido. Muito rápido, e você consegue, com 4, 5 especialistas, disseminar esse conhecimento por todo o Brasil. Então nós temos um caminho brilhante pela frente, demorado, difícil, mas que ele tem que ser enfrentado. Se nós não fizermos isso, nós vamos transformar os nossos filhos, os nossos netos, em mão de obra barata para países como China, e não é à toa que a China está onde está hoje, porque ela é a primeira colocada nesse concurso internacional de avaliação de estudantes. Caramba. Se você olhar ali, e é importante que se olhe, você vai ver Hong Kong, Coreia, China, ocupando os primeiros lugares. Até no último concurso,
Estados Unidos ficou posicionado no 12º lugar. Então... Que é um país de primeiro mundo, né? É um país de primeiro mundo, é a maior potência do mundo, tem dinheiro à vontade, mas tecnologicamente eles já estão perdendo lá para os asiáticos. Então esse é o perigo, né, daqui no Brasil, da gente estar preparando nossos filhos, nossos netos, para virarem mão de obra barata com essa qualidade de ensino. Então é assim que eu vejo esse quadro, e acho que nós temos uma oportunidade agora aberta pela pandemia fantástica para a gente dar a volta por cima na área de educação. Ótimo, e a gente agora saindo então da situação da educação, a gente vai falar sobre o trânsito na cidade. A gente já sabe que em épocas que não é de pandemia, a gente tem um fluxo muito grande de carro que vem de Olaria para o centro, de Conselheiro para o centro, e acaba se criando ali uma movimentação muito grande, engarrafamentos por toda a cidade. Existe algum projeto até mesmo para o centro da cidade em relação a vagas e tudo mais, para o senhor em relação ao trânsito? Sim, acho que fundamentalmente nós temos que organizar, em primeiro lugar, o estacionamento, desde Conselheiro até Olaria. Tá? Lamentavelmente, no governo em que eu participei, lá do Rogério Cabral, a gente chegou até a levar para a Câmara um projeto de estacionamento que depois foi politizado, né? Não se chegou a um consenso a respeito dele e não foi implementado. Ou seja, nós perdemos aí, o município perdeu uns 6 anos de organização, de experiência, de uma mudança no trânsito de Nova Friburgo, em função dessa politização. Eu acho que nós temos, como sociedade, de ser suficientemente maduro de discutir o projeto, aprovar, e a sociedade tem que ajudar a colocar em prática esse projeto. Então isso é fundamental. A organização do trânsito passa pela organização do estacionamento. Nós não podemos deixar essa quantidade gigantesca de ônibus circulando nas nossas vias. Inclusive ali no centro, né? Inclusive dentro do centro, quer dizer. Então, nos lugares mais avançados, né, que eu conheci, que eu vivenciei, os ônibus, o transporte público passa em determinados lugares. Então, não pode ser aí esses micro-ônibus, esses ônibus, nós temos que ter uma linha básica que ocupe o eixo de Conselheiro, passando pelo centro, indo à Olaria, e temos que pensar num BRS e num BRT. Tá? Esses ônibus articulados que pode levar de 70 a 100 pessoas, né? E criar micro-ônibus trabalhando dentro das comunidades, dentro dos bairros, sempre levando e trazendo o passageiro para essa linha básica central. Esse projeto foi pensado na época do prefeito Heródoto Bento de Mello, mas ele pensou num VLT. Lógico, um VLT, né, um trem passando, ele é uma solução fantástica para a cidade. Só que é muito caro. Eu acho que dificilmente nós vamos ter condição de partir por um VLT. Mas nós temos condição de pensar num BRT. Né? Eu acredito piamente que se nós partirmos para organizar o trânsito, organizar o estacionamento dos carros, complicar até a vida dos carros para vir para o centro da cidade. A partir do momento que você oferta um transporte público de qualidade, muita gente vai deixar o carro em casa. Sem dúvida nenhuma. Tá? Para chegar aqui, eu cheguei hoje 15 minutos atrasados. Por quê? Porque todo o trânsito concentra aqui no Paissandu. Quer dizer, é inviável você ter um trânsito fluindo normalmente com uma concentração de trânsito vindo dos bairros, vindo do centro e rodando em uma única praça. Então, definitivamente, nós temos que ter saídas, soluções
para desafogar o trânsito aqui do Paissandu. Feito isso, eu acho que nós vamos dar conforto, um pouco mais de tranquilidade para quem precisa circular nas ruas de Nova Friburgo. A manutenção daquelas ruas alternativas e tudo mais é uma da... Olha, nós teríamos possibilidade, aí tudo é uma questão de recursos, provavelmente a gente não tem recurso para fazer esses projetos com o orçamento municipal, porque nós precisaríamos ter um orçamento mínimo aí de R$1 bilhão, e nós estamos na casa dos 500, pra metade, baixo, né? Com perspectiva de ter menos. Então nós vamos precisar fortemente da ajuda dos nossos representantes na Alerj, lá em Brasília, para poder, mediante emendas, a gente apresentar projetos nesse sentido, conseguir recursos para executar obras em Friburgo. Então, até sob esse aspecto, quer dizer, Friburgo anda tão empobrecido que na área de representação, hoje nós não temos nenhum deputado nosso na Alerj. Na Câmara Federal nós temos um deputado que já se descolou muito de Friburgo e está atuando aí na área nacional, né? Então nós vamos ter, e acho que nós, como friburguense, com um colégio de 140 mil eleitores, nós temos que colocar gente dentro da Alerj, dentro da Câmara em Brasília, tá? Que consigam ser os nossos representantes intermediários, junto aos ministérios, às secretarias, para trazer recursos para Friburgo. Não temos recurso para fazer milagre aqui. Então, nós vamos precisar urgentemente recompor o nosso quadro político, né? Friburgo não empobreceu só economicamente. O IBGE está mostrando que na Serra hoje, Friburgo é a cidade mais pobre. Enquanto o salário médio das pessoas empregadas aqui em Friburgo está na ordem de 1,9 salário mínimo, Teresópolis aqui do lado está com 2,2 salários mínimos. Petrópolis nem se fala, que Petrópolis está numa situação excepcional. O PIB, a renda per capita aqui em Friburgo é da ordem de R$27 mil por ano. Em Teresópolis é 29. Petrópolis vai aí para 42 mil. Quer dizer, nós que éramos a princesinha da Serra, a cidade cobiçada, alguns anos atrás, Tubarão e tudo mais, né? Hoje nós somos a cidade mais pobre e num contínuo processo de empobrecimento. Então, nós temos a responsabilidade de estancar esse processo e criar projetos para reverter essa situação. Tá? Não é possível você pensar nisso em um governo municipal. Nós temos que imaginar que nós vamos ter aí 4, 5 prefeitos aí pela frente comprometidos com um planejamento pro município, pensando em projetos de município a longo prazo. E turismo, né, dentro disso aí tudo. O turismo é fundamental e o turismo é o setor que poderia trazer recursos de imediato para Nova Friburgo. Infelizmente, nós estamos conduzindo essa pandemia, quer dizer, tratando desses problemas da pandemia de uma forma muito atabalhoada. Nós fazemos um decreto numa semana, liberando tudo. Na semana seguinte, fechando tudo. Imagina vocês, um chefe de família no Rio de Janeiro, em Niterói, na Baixada, né, que é o nosso potencial cliente para ocupar aí os fins de semana, de Lumiar até os Três Picos. Você imagina isso, ele se preparando, dizendo, não, Friburgo está tudo bem, bandeira amarela, vamos para lá, tá? E aí ele tem a notícia exatamente na sexta-feira que
ficou tudo vermelho, Na parou própria tudo. Sexta-feira que foi liberado, mandou fechar de novo na outra. Exatamente. Então isso não é forma de tratar o nosso comércio, a nossa indústria, os nossos hotéis e os nossos potenciais clientes, né? Porque nós temos uma oportunidade muito grande nessa área. Mas se nós passarmos essa instabilidade, essa falta de planejamento um pouquinho mais adiante, você espanta. Por que eu vou sair do Rio de Janeiro, vou vir para um lugar que está com bandeira vermelha, eu não sei se eu vou ter restaurante aberto, não sei se o hotel vai me atender, entendeu? Eu não sei se as condições dos protocolos vão ser respeitadas. Quer dizer, então isso espanta. Então, eu vejo nessa forma de tratar o nosso cliente, seja ele sacoleiro ou visitante familiar, como a pior herança que a gente está deixando. Porque o que está acontecendo? Nós estamos criando medo, nós estamos passando desconfiança para esse cara que poderia vir aqui gastar dinheiro e nos ajudar a recuperar os negócios da cidade e o nosso turismo. Pois é, Sr. Juvenal, então a gente está chegando ao fim aqui. Eu quero deixar para o senhor as considerações finais do povo friburguense aí lá no dia das eleições. Olha, vamos discutir. Eu acho que os eleitores de Nova Friburgo vão ter aí várias alternativas de escolha, né? Não vai ser fácil a vida de quem ganhar essas eleições e que vai sentar naquela cadeira número 1 lá. O que eu espero é que haja uma escolha sensata, sadia, né? Ganhando ou perdendo, vou me empenhar de corpo e alma para tentar fazer o melhor dentro de um quadro, de um cenário que eu vejo extremamente difícil. E se perder, eu vou ser o primeiro a dar parabéns a quem vencer e a dizer a ele que eu estou aqui e continuo aqui com a minha família para ajudar naquilo que for possível. Para quem não conhece o senhor já foi secretário de Fazenda aqui no município, é nascido e criado aqui em Nova Friburgo? Isso, eu estou aqui em Nova Friburgo, a minha família, há mais de 150 anos, né? Sempre ali no 3º Distrito, origem toda a família de trabalhadores rurais, tá? Eu tenho descendência suíça-alemã, né? E por parte de mãe eu tenho descendência portuguesa. Minha mãe nasceu ali nos Três Picos, né? Então, sim, eu estou aqui, eu vivo Friburgo e eu quero que meus filhos, meus netos gostem de Friburgo e, se possível, vivam aqui também, com qualidade de vida. Ótimo. Eu agradeço a sua presença aqui na TV Soft. Muito obrigado. A gente está à disposição. Eu é que agradeço a oportunidade, tá? E sempre que vocês chamarem, eu estarei aqui disponível para conversar com vocês e com os telespectadores da Soft. Muito obrigado. Obrigado você também que nos assiste aqui na nossa grade da TV Soft. Até o próximo programa do Momento da Política.